Boa noite, meus amados, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Robert. Estamos dando início a esta live, a live que é feita todas as sextas-feiras, às 20 horas, sempre nesse horário. Eu sou evangelista aqui da Igreja Fé para Todos, do município de São Gonçalo, uma região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Estamos dando início a esta live. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nossas vidas. Amém? Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai te abençoar poderosamente. E estamos aqui dando início. Eu quero convidar a você a adorar esse Deus, a nós louvarmos a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor. Eu, no finalzinho desta programação, vou estar orando por sua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Amém? É muito bom, né, meus amados, estar na presença do Senhor e ter a certeza de que Ele está conosco. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Antes de eu louvar a Deus, cantar os louvores, quero convidar você a conhecer a Igreja Fé para Todos, que fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Cidade. Chegou ali na Praça do Nova Cidade, você vai ver ali do seu lado direito, você vai ver uma igreja no sobrado azul. A nossa igreja fica ali, número 1771. Uma igreja da família, uma igreja que prega a palavra de Deus com responsabilidade, com fundamentos. E eu convido você a conhecer a família Fé para Todos. Nosso pastor Samuel Brito, está sempre lá na nossa igreja, pronto para te receber, para trazer uma palavra para a sua vida, para te aconselhar. E os nossos cultos, todas as quartas-feiras, porém, devido à pandemia, às quarta-feiras a gente não está abrindo ainda a igreja. O pastor tem feito a live da sua casa, feito o culto da sua casa através de uma live. Porém, aos domingos a igreja está aberta. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós estamos ali com a igreja aberta, tomando todas as medidas, né, de segurança devido à pandemia, porque a pandemia não acabou ainda, meus amados. A vacina ainda não chegou. Estamos ainda enfrentando esta guerra, mas você pode ir despreocupado. Se você não está com febre, se você não está gripado, pode ir despreocupado. É claro que só pode entrar na igreja com máscara. Então nós tomamos todas as medidas. Tem álcool gel, tapete para higienizar os calçados, existe ali um distanciamento entre os irmãos. Então você pode ir tranquilo, de máscara, que não vai ter problema nenhum. É claro que se você tem algum empecilho, né, devido à sua saúde, fique em casa, assiste as lives, cultua a Deus da sua casa. Mas se você não tem, vá à casa de Deus. Vá adorar o nome do Senhor Jesus na casa do Senhor. E você vai ser muito bem-vindo ali na nossa igreja. Amém? Então, 9 horas da manhã, um culto com uma palavra mais consistente. Nosso pastor Samuel Brito sempre traz mensagens, assim, mensagens onde vai trazer um ensinamento, mensagem que ele pega versículos que muitas das vezes não são pregados, versículos difíceis, e traz um ensinamento para a igreja. Não é um estudo bíblico, não é a escola bíblica dominical, mas é um culto onde ele traz uma palavra com mais consistência. E você tem certeza que você vai ser muito abençoado com as palavras do nosso pastor Samuel Brito. E à tarde e noite, que não é mais noite, é à tarde, às 17 horas, é aquele culto evangelístico, a palavra profética, louvorzão, onde a gente traz uma palavra evangelística e no final nós oramos por todas as famílias. Amém? E temos as lives que são feitas durante a semana. Nós temos a live dos casais, que é toda terça-feira, às 20 horas. Essa terça-feira foi
Israel e Tatiele, que fez a live. Lives tremendas que abordam assuntos que são tratados a respeito dos casais, a respeito de casamentos. Então, são ministrações, palavras para os casais, voltada para o casamento. E às sextas-feiras, a live, que é comigo, com o evangelista Maxwell também. É uma live onde nós pregamos a palavra de Deus, uma palavra evangelística, e no final nós oramos por sua vida. Amém? Esses são os anúncios. Meus amados, se você precisa de oração, se tem alguém na sua família que está precisando de oração, você pode fazer o seu pedido através do Facebook ou através do Zap. Você envia para minha esposa, ela está aqui ao meu lado, e vai estar anotando o seu pedido, e no final dessa programação eu vou estar orando por sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor um pouquinho, e depois eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Convido você para adorar o nome do Senhor Jesus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,
canta santo. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Yeshua, Yeshua, fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, fazem cantar santo? Santo, santo, Deus poderoso, Ele é santo, santo, santo. O Deus poderoso, Ele é santo, santo, santo. O Deus poderoso, Ele é santo, santo, santo. O Deus poderoso, Yeshua, Yeshua, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva
por ele, faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Amém. Glória a Deus. Que as chuvas de bênçãos venham sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui através desse canal aqui do Facebook. Essa live que é feita todas as sextas-feiras, conforme eu disse. Temos alguns irmãos aqui que já estão presentes. Deixa eu ver aqui, nosso irmão Luiz, Diácono Luiz, a irmã Celinha, a irmã Mônica, a irmã Aline também, a irmã Vivi Almeida. Que Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. Amém? Glória a Deus. Meus amados, conforme eu disse, você que precisa de oração, você que está precisando de oração, alguém da sua família, algum parente seu, alguém conhecido seu, faça o seu pedido aí através do Facebook ou através do Zap. Minha esposa vai estar anotando aqui no final. Eu vou estar citando os nomes e vou estar orando por sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus? Segura aqui, amor, por favor. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tenho certeza que vai te abençoar. Amém? Glória a Deus. Temos aqui também o nosso amado irmão José Ricardo. Deus abençoe, meu amado. Sentindo a sua falta, hein? Parecer, hein? Deus abençoe essa família maravilhosa, a nossa amada irmã Gleice. É Gleice, né? Gleice Cristine. Cantora abençoada, que cantou um louvor maravilhoso esse domingo aí, falando sobre Jó. Glória a Deus. Bem, meus amados, eu tenho uma palavra, conforme eu disse. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 16. Vamos à palavra de Deus nessa noite, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua fé em nome de Jesus Cristo. Assim como Deus falou comigo, vai falar contigo nessa noite em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, é o momento da sua palavra e a sua palavra já é abençoada. Agora, Senhor, que o Senhor possa me dar a unção do teu Espírito para ministrar essa palavra. Fala comigo, aquilo que o Senhor trouxe à minha memória, que eu possa transmitir aos amados irmãos, e que eles venham crescer, ser abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, presta atenção nesta palavra. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Abra sua Bíblia então, Evangelho capítulo 16, versículo 13. Olha o que Jesus disse aqui nesse texto. Eu vou estar lendo aqui o texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista,
outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Meus amados, o que Jesus estava querendo dizer nesse texto? Principalmente aqui no versículo de número 19, que foi o versículo que me chamou a atenção, que falou comigo. Jesus, ele diz aqui para Pedro. Jesus disse esta palavra para Pedro. Jesus faz uma pergunta a todos os discípulos. Primeiro, quem diz ser o Filho do Homem? E eles respondem, uns dizem ser Jeremias, outros Elias, outros João Batista ou alguns dos profetas. Mas Pedro disse, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aí Jesus diz assim para Pedro, no versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus estava querendo dizer com isto? De ligar ou desligar. Entenda bem, amados, o que esse texto ele está falando, ele fala sobre autoridade. Jesus aqui está dando a Pedro autoridade sobre a igreja. E ele disse para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então Pedro, ele tinha essa autoridade para ligar e desligar. Cristo deu isso para Pedro. Pedro aqui, meus amados, estava representando a todos os homens de Deus que estão de frente nas igrejas. Seja pastor, seja apóstolo, seja bispo. Você que tem a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor, a essas pessoas, Deus deu autoridade para ligar e desligar. Isso é o que Jesus está dizendo aqui nesse texto. Porém, você encontra esse mesmo versículo no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 15, você tem essa mesma fala de Jesus. Olha o que diz aqui no versículo 15 até o 18. Aqui está falando sobre a disciplina de irmãos na igreja. Como se deve tratar a um irmão culpado. Olha o que diz o texto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A mesma fala que Jesus disse lá em Mateus capítulo 16, ele repete em Mateus capítulo 18. Porém, nesse texto, Jesus está dizendo a todos os discípulos, a todos os apóstolos. No capítulo 16, Jesus estava se referindo somente a Pedro. Mas no capítulo 18, Jesus está falando a todos os discípulos e a todos os apóstolos. Então, meus amados, no capítulo 16 fala de autoridade. Pedro representa os pastores, os bispos, os apóstolos que estão de frente da igreja do Senhor, conduzindo a igreja do Senhor, cuidando da igreja do Senhor. Agora, olha o que Deus falou no meu coração. Uma certa feita, o pastor Samuel Brito, ele sempre disse isso lá na igreja, que o pastor, ele é a autoridade da igreja. Lá na nossa igreja, a Igreja Fé para Todos, o pastor Samuel Brito, ele é a autoridade eclesiástica da nossa igreja. Naquele grande dia, quando Cristo há de julgar todas as coisas, quando nós estivermos diante dele para prestar conta da nossa vida, do nosso serviço, aos pastores, o nosso pastor sempre disse isso lá na igreja, Deus, ele vai pedir a sua vida, de como foi a sua vida cristã, diante de Deus, aqui na terra. Ele vai ter que prestar conta da sua família, como pai, como esposo, como marido. E ele vai ter que prestar conta como pastor da igreja. Ele vai ter que prestar conta da igreja do Senhor Jesus, a qual ele está pastoreando. Cada vida, cada ovelha que pertence à igreja, o pastor vai ter que prestar conta. E ele sempre disse isso lá na nossa igreja, que aquela ovelha que talvez tenha saído aborrecida e se perdeu por causa de uma atitude errada do pastor, essa vida, lá naquele grande dia, vai clamar por justiça. E a Bíblia diz que o sangue do inocente clamará por justiça. Então o pastor, ele tem uma responsabilidade muito grande. De primeiro, ter que dar conta da sua vida diante de Deus, do seu testemunho de vida cristã. Segundo, da sua família, da sua casa, como pai, como esposo, como marido. E terceiro, dar conta da igreja do Senhor Jesus. É uma responsabilidade muito grande. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de mim. Eu sou evangelista. Naquele grande dia, quando eu estiver diante do Senhor Jesus, eu vou ter que prestar conta da minha vida, de como eu conduzi a minha vida aqui, minha vida diante de Deus, diante dos homens, se eu dei testemunho, se eu andei com o Senhor. Eu vou ter que prestar conta da minha família, se eu fui um bom pai, se eu fui um bom marido, se eu fui um bom esposo, se eu cuidei dos meus filhos. E do meu ministério como evangelista. Eu não vou ter que prestar conta da igreja porque eu não sou pastor da igreja. O pastor da igreja é o meu pastor, o pastor Samuel Brito. Mas eu vou ter que prestar conta como oficial da igreja. Será que eu fui um bom evangelista? Será que eu cumpri com as minhas obrigações, a qual eu aceitei como oficial da igreja? Será que eu ajudei o meu pastor? Será que eu servi a igreja de Cristo Jesus?
Então é muito sério, amados, porque todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Entenda bem, a Bíblia diz que todos os crentes são sacerdotes, sacerdócio santo. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram apenas aqueles que pertenciam à tribo de Levi. Eram responsáveis pelo sacerdócio. Cuidavam do templo, cuidavam do tabernáculo. Porém, hoje, não tem mais isso. Cristo aboliu isso na igreja, na cruz. Então, todos os crentes são sacerdotes. Todos os crentes. O que isso quer dizer? Que você também é uma autoridade. Talvez você não tenha um cargo na igreja. Você não seja um oficial na casa do Senhor. Você não seja um diácono, um evangelista. Mas na sua casa, você é uma autoridade. E eu digo aos homens, no seu lar, na sua casa, você vai ter que prestar conta da sua casa, da sua família, se você foi um bom marido, se você foi um bom pai. Se você cuidou dos seus filhos. E você vai ter que prestar conta também da sua vida. Então, meus amados, o que eu quero dizer com tudo isso? O que o Espírito Santo falou no meu coração? Nós temos liberdade para nós fazermos as nossas escolhas. Deus deu isso a todos os seres humanos. Nós temos o livre-arbítrio de querer ou não querer. Então, eu tenho essa liberdade de escolher o caminho que eu quero seguir. Qual é o grande problema que a gente vê nas igrejas e na vida de muitos crentes? Escolhas erradas. Escolhas equivocadas. Porque, entenda bem, dependendo das suas escolhas, você vai estar ligando ou você vai estar desligando. Olha onde eu vou chegar, presta atenção. Isso acontece muito dentro das igrejas. Quantos crentes que se afastam da igreja, trocam de igreja, sem antes consultar a Deus para saber se é da vontade do Senhor. Às vezes você tem uma história com aquela igreja, você tem uma ligação com aquela igreja. Você então vai estar o quê? Se desligando. Conforme a Bíblia diz, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, mas tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E o que a gente vê na vida de muitos crentes? Se desligando da igreja a qual ele pertence e se ligando em outros lugares, ou indo para outros lugares, se aventurando para outros lugares, sem a direção de Deus. E aí você vai ver aonde esse crente vai parar. É o que mais tem acontecido nos dias de hoje na igreja contemporânea. Crentes que por causa, às vezes, de um aborrecimento, ou porque ele não está gostando mais da igreja ou do ambiente da igreja, ele se desliga. Sem antes consultar a Deus. Sem antes saber se é da vontade do Senhor. E vai e se aventura por aí. Quantos ministérios, quantos homens de Deus com talentos, com chamados para serem pastores, bispo, apóstolo, mas não souberam esperar o tempo de Deus e se desligaram. Quando você desliga na terra, Deus desliga nos céus. Porque eu e você, nós temos autoridade. Deus te deu isso. Deus nos deu isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, amado, com certas escolhas, com certas atitudes que tomamos.
Porque dependendo das nossas escolhas, as consequências virão. Quer ver uma coisa? Uma certa feita Deus disse para Jonas: vai para Nínive e prega a minha palavra em Nínive. O que o profeta Jonas fez? Foi para Tarsis. Deus não disse que ele tinha que ir para Nínive? Por que ele foi para Tarsis? Porque Tarsis era mais atrativa aos seus olhos. Ela era mais atrativa ao seu ministério. Mas Deus queria que ele ficasse em Nínive. Mas ele, por sua livre e espontânea vontade, resolveu ir para Tarsis. E aí, vocês conhecem a história, passou por uma grande tempestade, foi parar dentro de um ventre do peixe. E lá no fundo do poço, ele clamou a Deus, e Deus ouviu sua oração e o lançou no lugar aonde Deus queria que ele fosse. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 13. Nós temos aqui uma história também tremenda, que fala sobre escolhas. Escolhas precipitadas. Nosso pastor sempre pregou lá, Provérbios capítulo 19. Toda atitude precipitada que não está de acordo com a vontade de Deus, quando nós tomamos essas atitudes, nós pecamos diante de Deus. Capítulo 13 de Gênesis tem uma história muito conhecida. Fala de Ló. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Entenda bem, amados. Vocês conhecem a história de Abraão? Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, será pai de uma grande multidão. Deus falou com Abraão. Deus estava lá em Ur dos Caldeus, estava muito bem com a sua família, com o seu pai Terá, o seu irmão Naor, vivendo naquela cidade. Eles já tinham família, já tinham propriedades, habitavam naquela terra, já cultivavam a terra, já eram prósperos. Havia um povo numeroso com eles. Porém, Abraão, quando ouviu a voz de Deus, entenda bem, essa história é magnífica, porque Abraão ouviu a voz de Deus, ele não viu Deus. Ele não teve o conhecimento que eu e você nós temos, ele ouviu a voz de Deus. Ele resolve então sair de Ur e ir para a terra que Deus havia lhe mostrar. E foi muito difícil, amados, para Abraão tomar essa atitude, porque ele estava muito bem na terra de Ur dos Caldeus, junto com o seu pai, Terá, tanto que o seu pai vai junto. Você imagine você ter que se separar do seu pai, separar da sua família, se afastar da sua família. Porém ali, Deus falou com Abraão. E Deus fez promessas para Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Entenda bem, amados. A bênção estava com Abraão. E quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que ele leva o seu sobrinho Ló contigo. E Deus então
abençoa Abraão tremendamente. E eles começam a fazer a sua jornada ali naquela terra de Canaã, indo de cidade em cidade, até que chegou o momento na vida de Abraão e na vida de Ló, que as bênçãos eram tantas que Ló também tornou-se um homem riquíssimo. Um homem que possuía gados, ovelha, também terras. Por quê? Porque ele estava no lugar da bênção. Ele estava debaixo da bênção de Abraão. E o que acontece? A terra já não comportava mais, porque os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E Abraão então teve que tomar uma atitude. O que Abraão disse? Chegou para o seu sobrinho, para que não tenha mais briga, para que não tenha mais confusões na nossa família, você faz o seguinte: escolhe a terra que você deseja ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, então, aproveitou a oportunidade e pensou assim: vou cair fora. Vou me separar. É o momento da minha independência. Ló já estava riquíssimo. Já tinha tudo. E ele então resolve se separar de Abraão. Ele olha para as campinas do Jordão, as campinas verdes do Jordão, e ele diz assim: eu vou para lá. Lugar, terra boa, né? Campos verdes, averdeados, eu vou para lá. E resolve então ir para as campinas do Jordão, que ficava próximo da cidade de Sodoma e Gomorra. Uma escolha. Ele escolheu. Ele decidiu. Só que essa escolha não foi de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Ló sofreu. E sofreu muito. O que eu aprendo aqui, meus amados? Entenda bem. Nós vemos aqui um conflito entre a família de Ló e a família de Abraão. Por que Ló não tomou uma atitude? Meus amados, ele estava no lugar da bênção. Ele estava no lugar onde ele estava abençoado. Ele, como o chefe daquela tribo, ele poderia tomar uma atitude e resolver aquela situação, mas não, ele aproveitou a oportunidade. Porque, entenda bem, Ló andava na carne. Abraão não. Abraão andava no Espírito. E quando nós andamos na carne, nós tomamos atitudes da carne. Se você for ver nessa história, há uma diferença entre Abraão e Ló. Aqui há dois tipos de crente. O crente que anda na carne e o crente que anda no Espírito. O crente que anda no Espírito, as suas escolhas estarão voltadas de acordo com a vontade do Senhor. Mas o crente que anda na carne, as suas escolhas estarão de acordo com as suas próprias vontades. Então eu vejo aqui uma escolha. Presta atenção, as pessoas mostram seu verdadeiro eu por intermédio das escolhas que fazem. Observe o que Ló revela aqui. A escolha de Ló. A escolha de Ló foi motivada pelo quê? Primeiro, ambição. Esse é o grande problema de muitos crentes. Por que muitos crentes sofrem? Fazem a escolha sem antes consultar a Deus. Na ambição. Você tem aquela ambição de ser próprio, de andar com as suas próprias pernas, de ter a sua independência. Só que às vezes ainda não está no seu tempo. E você precisa ainda
ser moldado, ser lapidado, ser orientado, ser ensinado. E você, naquela ambição de ter a sua independência, você faz uma escolha equivocada. Foi a escolha de Ló. A ambição de querer andar sozinho, de não querer mais depender de Abraão, fez com que ele fosse parar, sabe aonde, meus amados? Em Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem a história? Ele foi parar nessa cidade. Nessa cidade ele ficou aprisionado. Abraão é tão tremendo, um homem de Deus, que intercedeu pela vida de Ló. E vocês conhecem a história? Deus enviou os anjos lá em Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade. E chegando naquela cidade, ele disse para Ló para fugir e não olhar para trás. E no caminho, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E depois, lá no capítulo 19, você vai ver o final de Ló na caverna. As suas duas filhas, porque já havia perdido a sua esposa, as suas duas filhas, vendo que não tinham como casar-se e ter maridos, deram vinho para o seu pai, embebedaram o seu pai, e tiveram relações com Ló naquela caverna. E ali nasceram duas nações, os Moabitas e os Amonitas, que foi uma pedra no sapato de Israel. O final de Ló foi muito triste, porque as suas escolhas não foram escolhas feitas debaixo da vontade do Senhor. Olha o que eu aprendo, meus amados. A escolha de Ló foi motivada pela ambição. A escolha de Ló foi motivada pelo orgulho. Quantos crentes orgulhosos que pensam em si mesmo e não no próximo, na sua igreja, no seu pastor, nos seus irmãos que cuidaram de você, que te ajudaram naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos que você mais precisava, a igreja estava ali. E você simplesmente virou as costas. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Enquanto Abraão preocupava-se em manter um bom testemunho, Ló preocupava-se apenas consigo mesmo. Contudo, Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína. O que eu mais aprendo aqui com a motivação de Ló? A motivação de Ló foi feita pela incredulidade, foi motivada pela incredulidade. Quantos crentes incrédulos que não sabem esperar o tempo de Deus, não vivem pela fé, não andam pela fé. Levantou Ló os olhos. Ele vivia pela visão e não pela fé. Se consultasse Deus, descobriria que o Senhor planejava destruir Sodoma. Mas em vez disso, ele confiou na própria visão e escolheu a cidade rica e pecaminosa. Olhou com os olhos da carne, viu as campinas do Jordão e disse: é ali que eu vou ficar, vou me dar bem. Não olhou com os olhos da fé. Não consultou a Deus. Senhor, é da sua vontade. Fala comigo, me mostra. Se ele tivesse orado a Deus, Deus tinha falado com ele: Ló, permaneça com Abraão, porque a minha aliança é com Abraão, não é contigo. Meus amados, quem era Ló? Ló não era ninguém. Estava na bênção. Aproveitou a oportunidade, sobrinho de Abraão. E se deu bem. Mas não soube reconhecer.
Não soube reconhecer o esforço que Abraão teve de cuidar dele, quando ele não era ninguém. Ló não era ninguém, meus amados. Mas na companhia de Abraão, Deus abençoou Ló. Foi uma escolha egoísta. Não teve consideração por Abraão. Ló devia seu sucesso primeiramente à bondade de Abraão. Contudo, o jovem deixou o tio generoso e tentou pegar o melhor para si mesmo. Quantos crentes egoístas que não estão nem aí, meus amados. Nem aí. Não tem consideração pelo seu pastor. Não tem consideração pela sua igreja. E aí sofrem as consequências. Porque conforme eu disse, tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos arruinados, porque deixaram o lugar onde estava sendo abençoado, o lugar onde tinha a bênção, para se aventurar. Por aí. E aonde foi parar? Em Sodoma e Gomorra. Lugar de prostituição, lugar de promiscuidade. Uma cidade ao qual os seus pecados chegaram à narina de Deus. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, mesmo sendo crente, mesmo conhecendo a palavra. Temos que ter cuidado, meus amados. Todas as nossas escolhas, todas as decisões que vamos tomar, têm que estar debaixo da vontade do Senhor. Muitas das vezes Deus quer que você permaneça em Nínive e você quer ir para Tarsis. É neste lugar que Deus quer que você permaneça. É nesse lugar onde Deus vai abençoar a sua família. É neste lugar onde Deus vai alargar as suas fronteiras, mas você resolve partir. Quantos crentes que já perderam a comunhão com Deus, que já estão no mundo, porque tomaram atitudes equivocadas, escolhas erradas, e simplesmente desligaram. A escolha de Ló foi uma escolha sem oração. Eu disse aqui, não consultou a Deus. Sua escolha foi uma escolha mundana. A terra que Ló viu era como a terra do Egito. Isso foi tudo que teve importância para ele. Ló caminhava segundo a carne, vivia para as coisas do mundo. Para Ló, a região em volta de Sodoma parecia bem irrigada e fértil, mas para Deus ela era pecaminosa. Quantos crentes que hoje estão aí perdidos, porque tomaram atitudes mundanas. Meus amados, como eu disse, existem dois tipos de crentes aqui. Aquele que anda na carne e aquele que anda no Espírito. Paulo, uma certa feita, disse: andai no Espírito e jamais satisfaz as consciências da carne. Às vezes andamos na carne. Às vezes tomamos atitudes na carne. E aí sofremos as consequências. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que andar de acordo com a vontade de Deus. A escolha de Ló foi uma escolha negligente. Primeiro Ló olhou em direção a Sodoma. Depois ele se moveu em direção a Sodoma. Não muito depois, ele passou a morar em Sodoma. Versículo 11 conta-nos a jornada de Ló em direção ao Oriente. Ele, em vez de caminhar na luz, foi em direção à escuridão.
Ao mesmo tempo que Ló se distanciava mais do Senhor, Abraão se aproximava mais dele. Ló tornava-se um amigo do mundo. Abraão se tornava amigo de Deus. Deus sempre dá o melhor àqueles que deixam a escolha por conta dele. Deus prometeu abençoar a semente de Abraão, mas a família de Ló destruiu-se em Sodoma e corrompeu-se na caverna. Vale a pena andar pela fé e confiar na palavra de Deus. Meus amados, muito cuidado com as nossas escolhas, com as suas escolhas. Porque dependendo das nossas escolhas, nós estaremos desligando aqui na terra e também será desligado nos céus. E quando nós fazemos as nossas escolhas sem a vontade de Deus, sem antes consultar ao Senhor, sem estar debaixo da vontade de Deus, sabe aonde que nós paramos? Na caverna, em Sodoma e Gomorra. E aí, sofrimento e dor. Uma família destruída, um homem de Deus que tinha tudo para ser abençoado. Se não fosse Pedro dizer lá na sua carta, falar sobre Ló, talvez nós estaríamos discutindo aqui se Ló realmente foi salvo. Porque tomou atitudes, fez escolhas sem consultar a Deus. Então é muito importante, por isso que eu disse aqui no começo, Deus nos deu essa liberdade para nós fazermos as nossas escolhas. Você na sua casa, você é autoridade. Você na sua casa, você toma decisões. E dependendo das suas decisões, a sua família sofre, os seus filhos sofrem, a sua esposa sofre. Assim mesmo eu, como evangelista, eu tenho responsabilidade na minha casa, no meu lar e na minha vida cristã. E como evangelista, eu também tenho responsabilidade. Então é muito sério, meus amados. É muito sério o que eu estou dizendo. Isso aqui é uma mensagem de reflexão para nós pensarmos sobre as nossas escolhas e andarmos sempre pela fé, confiar em Deus, que Deus ele nos abençoa. Quando nós estamos debaixo da bênção do Senhor, pode ser o lugar que você esteja. Talvez o lugar que você esteja seja um deserto. É ali que Deus vai te abençoar. É ali que Deus vai fazer brotar carne. É ali que Deus vai fazer brotar água. É ali que Deus vai te alimentar. Porque é ali que Deus quer que você fique. Deus abençoe esta palavra que eu tenho nessa noite, em nome de Jesus. Agora é o momento de nós orarmos. Eu quero orar a Deus por sua vida, pela sua família. Vamos clamar ao Senhor aqui. Já estamos chegando ao final desta live. Eu quero orar nosso pastor Samuel Brito, diaconisa Cora, sua esposa, diácono Bruno e sua esposa, a Sara, a Rebeca, o Miguel, sua família da nossa igreja, nosso pastor Samuel Brito, que tem a responsabilidade, meus amados, de ter que conduzir a igreja, e a responsabilidade é muito grande, pesa. E o pastor, ele carece das nossas orações. O pastor, ele é um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. Então, precisamos das suas orações. Eu, como evangelista Maxwell, nós estamos ali para dar um suporte, ajudar o nosso pastor, ajudar a nossa igreja. Lembra-se de Moisés, quando Josué estava ali enfrentando os amalequitas. E a Bíblia diz que quando Moisés estava ali com as suas mãos estendidas, o povo vencia a guerra. Mas quando ele abaixava os seus braços, cansado, o povo era vencido pelos amalequitas. Josué estava lá embaixo guerreando. O que fez? O que foi feito? Arão de um lado e Ur do outro seguraram ali os braços de Moisés, sustentaram aquele homem
pastor precisa desse suporte. Amém? Que Deus venha abençoar a minha vida como evangelista, eu, evangelista Robert, evangelista Maxwell. Temos aprendido bastante, estamos sendo moldados, ensinados, orientados. E a nossa igreja é uma bênção, uma igreja da família, uma igreja que prega a palavra com responsabilidade. Quero orar pelos evangelistas, suas famílias, evangelista Alexandre, a nossa irmã Elis, a Larissa, essa família maravilhosa, o Arthur, seu filho. Sempre lembro da Elis, sempre pergunto pela Elis. Deus abençoe a nossa amada irmã Elis. Pelos diáconos, diaconisas e suas famílias. Pelos líderes do departamento e suas famílias. Pelos integrantes do louvor, né? Nosso ministro Leonardo, a Amanda, o Mateus. Tem a responsabilidade de ministrar o louvor, também é uma responsabilidade muito grande. Suas famílias, as crianças, os adolescentes, os jovens da nossa igreja, a irmã Jane, a sua família, estou vendo que ela está aqui assistindo a nossa live. Deus venha abençoar essa família poderosamente. A irmã Carla, que esta semana foi detectada com um carcinoma no intestino. A Silvana e família. Meus amados, com relação a isso, eu já disse aos meus amados irmãos, nós temos um testemunho, Deus ele cura todas as coisas, nosso Deus é um Deus que sara. Silvana e família, o Fabiane Macharete, a jovem Ingrid que terá que operar o quê? As mamas porque está com tumor. As mamas porque tem um tumor. É a Ingrid da nossa igreja? Não. A filha da Carla. A filha da Carla. Aquela sua amiga? Ah, tá. Ela está com carcinoma e a menina está Ah, tá. Essa jovem é uma filha da amiga da minha esposa. Trabalhou junto com minha esposa. E a mãe é a Carla, né? E a Carla que está com esse carcinoma. Carcinoma no intestino. Nosso Deus é um Deus que cura. Vamos orar por essas vidas. Pela senhora diaconisa... Pelo quem? Senhora quem? Dionésia, né? Dionésia. Marcos Vinícius, que fará uma entrevista de emprego dia 13. Meu amado, toma posse da vitória. Agradecimento por mais um ano de vida, pela irmã Fátima, que fez aniversário no sábado. Irmã Rosângela, que faz hoje. Ela, Gabriela, que fará na segunda-feira. Nosso irmão Wilton e família. Jovem Abraão, que está internado com Covid. Abraão, meu primo. Essa semana não, né? Ontem, né? Ontem ele faleceu. Isso, ontem teve o falecimento do meu tio Alcide, que muito chegado à nossa família. Ele já estava bem debilitado, ele teve um AVC, estava camado e infelizmente pegou o Covid. E foi internado e não resistiu. E o meu primo também pegou o Covid. Meu primo tem mais ou menos a minha idade. E vamos orar, né, para que Deus venha consolar a família, consolar a minha mãe, esse meu tio é o irmão da minha mãe. Tio muito chegado à nossa família. Eu me lembro que quando a gente estava com problemas, às vezes tinha uns problemas lá em casa, ele de repente, toda vez que tinha um problema, ele aparecia. E era um homem de Deus, um servo de Deus, pregava, estava sempre fazendo evangelismo, pregando. E quando ele aparecia lá em casa, as coisas acalmavam. Então, um homem, eu tenho certeza que está com o Senhor, está na glória, meu tio. Deus venha consolar o coração da minha mãe. A Vera também, que é a esposa dele, né? Mãe do Abraão, meu primo. Sua sobrinha também, que está com Covid. A família quase toda lá pegou Covid, infelizmente. Quero orar também pela Alexia, Alina, Ana Clara, Moisés, essa família maravilhosa. Pela mãe da irmã Gil. Orar pelos jovens e crianças da nossa igreja. Todos os nossos irmãos estarão viajando nesse feriado. Pelo meu irmão David, a Grace Kelly, Sofia. Pela minha esposa, meu filho, Valdir Celina, Felipe e família. Pelas gestantes, a Luciene, Lohane, nora do pastor Robério. Pelo Amaro, pela Lúcia, Joana,
Jorge, Leandro, Paula, Laila, a Luciana, Clemente, Lucas, todos os professores do Departamento Infantil, Ministério Fé para Todos, pelo Dia dos Professores, dia 15, pela irmã Elizabeth, que fez uma cirurgia na quarta, está bem, pelo nosso amado irmão Jael, irmã Tatiele, Clarice, Sofia, nosso irmão Robertinho e família, por Mauro e família, pela irmã Cátia e família, irmã Vimim e família, pela irmã Irene e família, pela irmã Gleice e família, por todos da Igreja Fé para Todos. Você vê quantos pedidos, quantas pessoas, né, nos assistem por esta live. Deus já vem abençoar a vida de todos. É o momento de nós orarmos. Amado Deus e eterno Pai, Tu és um Pai de amor. Tu és um Deus, ó Pai, que nos ensina, que nos esclarece através da Sua palavra. E eu creio nisso. A Sua palavra é bússola. É o nosso manual de vida, que nos orienta, que nos ensina. É a lâmpada para os nossos pés. E eu preguei aqui nessa noite sobre escolhas, sobre o ligar e desligar. Nós devemos fazer tudo de acordo com a sua vontade, consultar ao Senhor, andar no Espírito, andar por fé. Deus, foram citados nomes aqui pedidos. E eu creio que Tu és um Deus de milagres. Eu creio que Tu és um Deus, ó Pai, que age, ó Pai. E nessa noite eu oro por essas vidas. Senhor, que o Senhor venha entrar com providência. Que o Senhor venha tocar nessas vidas todos os problemas, lutas, dificuldades. Ó Pai, câncer. Pessoas, ó Pai, que estão internadas com Covid. Pessoas que estão sendo afligidas, Pai, com câncer. Câncer, ó Pai, no intestino. Pessoas, ó Pai, que estão com tumores nas mamas. Senhor, Tu és um Deus que cura. Faz secar esses tumores em nome de Jesus. Traz a Tua cura, traz o Teu milagre para essas vidas. Eu oro, eu intercedo, eu clamo por essas famílias. Toca com o Teu poder. Age nessas casas, age nessas famílias. Que o Senhor venha reinar nesses lares. Que o Senhor venha reinar com o Teu Espírito. Que o Senhor venha reinar com a Tua graça. Que o Senhor venha nos envolver com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Toca com o Teu poder, ó Pai. Toca com a Tua unção. Arranca o mal. Essas vidas agora, Pai, que estão me ouvindo através dessa live. Tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades. Mas Deus, quando nós andamos de acordo com a Tua vontade, quando nós andamos no Espírito, quando nós andamos na Tua presença, o Senhor promete nos abençoar. Assim como o Senhor abençoou Abraão, assim como o Senhor abençoou essa família, assim como o Senhor fez de Abraão um povo numeroso, pai de uma grande multidão, o Senhor também faz em nossos tempos, porque o Senhor cumpre aquilo que promete. O que nós temos que fazer apenas andar de acordo com a Sua vontade, estar debaixo do Teu querer, obedecer a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos, ter um coração aberto para a Sua voz, ouvir a Sua voz e andar por fé, crendo que no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, o Senhor age. No tempo de Deus, o Senhor abençoa. No seu tempo, o Senhor traz a cura, o milagre, o alimento, o pão. Oh Deus, abençoa, Pai, a Igreja Fé para Todos. Abençoa, Pai, o pastor Samuel Brito. Abençoa o Ministério Fé para Todos. Deus, que a igreja nos tempos de hoje possam fazer as suas escolhas guiadas pelo Espírito, que elas venham entender. E muitas das vezes, Deus quer que nós fiquemos em Nínive. Nós olhamos para Nínive e vemos um lugar de violência, um lugar terrível, mas é ali que Deus quer que nós ficamos para alcançar vidas, para abençoar vidas, para que vidas venham sentir a presença de Deus e se arrepender, ó Pai. E se arrepender. É naquele lugar que Deus vai nos usar.
É naquele lugar que Deus vai nos fazer próspero. É naquele lugar que Deus vai alargar as nossas fronteiras. Deus, fala à tua igreja, fala ao teu povo, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz: tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra terá sido ligado nos céus. E nós nos ligamos a Ti. Nós nos ligamos à Tua presença. E procuramos viver de acordo com a Sua vontade e com o Seu querer. Em nome de Jesus, Deus te abençoe nessa noite, meu amado. Ande por fé. Consulte a Deus, ore a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor para saber se é da vontade de Deus. Não vá pelo que os olhos vê, mas vá por aquilo que Deus falar ao teu coração. Muitas vezes os nossos olhos estão contemplando as campinas verdes do Jordão. E ali é lugar de perdição, lugar de perdas, lugar de sofrimento. Cuidado, meus irmãos. Amém? Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, sua família, sua casa. Mais uma vez, neste domingo eu quero convidar a você a estar na nossa igreja. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, o pastor Samuel Brito vai estar trazendo uma palavra abençoada para nossas vidas, uma palavra de ensinamento. E à tarde e noite, às 17 horas, o culto evangelístico com a palavra profética, nós oramos por todas as famílias. Vai ser uma bênção. Convido você neste domingo, em nome de Jesus, conhecer a Família Fé para Todos, uma igreja que prega a palavra de Deus com responsabilidade. Você vai ser muito bem-vindo. Amém? Nossa igreja, estamos tomando todas as medidas de segurança. Pode vir tranquilo que não vai ter nenhum problema. É claro, mais uma vez repetindo, todos têm que estar com máscara. E temos estado ali cultuando a Deus, louvando a Deus, tem sido uma bênção. Amém? Meus amados, Deus venha abençoar a todos. Estamos chegando ao final desta live. Me despeço aqui de todos. Minha esposa ali maravilhosa que está ao meu lado, linda, como sempre. Que Deus venha abençoar a todos. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E te espero neste domingo, 9 horas da manhã, nossa igreja. Amém? Deus abençoe, meus amados.